Olá, está no ar o Alesp Cidadania, seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre o abandono afetivo, um conceito que se refere à negligência emocional e à falta de suporte afetivo em relações familiares. Esse tipo de abandono pode causar danos significativos à saúde mental e emocional. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado colaborativo Dr. Daniel Mota Oliveira. Recebemos também a Fabiana de Carla. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigada. Prazer receber vocês aqui. Obrigado. E aí, quem quer começar a falar sobre esse abandono, que é um tema super complicado, super complexo na formação das crianças, no desenvolvimento delas? Olha, eu vou só contextualizar na área jurídica, né? O abandono afetivo é caracterizado quando aquele pai ou aquela mãe deixa de acompanhar o crescimento, as atividades e o dia a dia, o cotidiano dos seus filhos. E é uma prática, inclusive, que é passível de indenização quando esse genitor ou essa genitora se omite desses cuidados, dessa atenção com o filho. São várias características, né, que levam um pai ou uma mãe a abandonar os filhos, mas tem a questão das brigas entre o casal, que aí fica mais grave ainda, né? Acho que afeta ainda mais a criança quando tem um conflito entre os dois dentro de casa. O abandono afetivo, ele tem várias causas, né? A gente pode pontuar a questão da separação, né, do pai e da mãe, mas existem outros fatores que também podem contribuir para esse abandono afetivo, como, por exemplo, o adoecimento de alguém na família, né, que faz com que a carga, a demanda dessa pessoa faça com que ela se afaste dos familiares, né? E aí, pensando na criança, isso tem um comprometimento muito grande, não só, né, no âmbito familiar, mas como essa criança perdendo qualidade de vida e tendo esse suporte que ela necessita para o seu desenvolvimento emocional, para a sua maturidade. Então, é um assunto que é muito complexo, né, porque envolve essas relações e deve ser levado com muito cuidado, né, para que não tenha danos maiores aí. Agora, Fabiana, com esse ritmo de vida que nós temos hoje em dia, os dois trabalhando fora, a família grande, e aí às vezes a avó tem que ajudar a cuidar porque eles não conseguem, tudo isso tem que ser levado em consideração. Até que ponto isso chega a ser um problema grande para a criança e até que ponto isso é possível administrar de uma forma mais tranquila? Eu acho que essa é uma pergunta e vamos dizer, um fantasma, um tabu, um medo que todos os pais acabam tendo, justamente por essa vida frenética que levamos, né, na ausência, pelo fato do trabalho, e aí às vezes tem que ter a contribuição de avós ou dos tios no cuidado dessa criança, achando que, nossa, então pelo fato de eu estar muito tempo ausente, eu não vou contribuir, eu não vou construir esse vínculo. O que é um engano, porque às vezes a pessoa ela pode estar na família, presente por muitas horas e mesmo assim não estar nutrindo esse campo emocional, né? Não está nutrindo essa criança no que ela necessita. Então a gente fala muito mais da questão da qualidade desse vínculo do que da quantidade de horas, né, nesse vínculo familiar. Doutor Daniel, a justiça leva em consideração essa questão da qualidade, quantidade de horas que a Fabiana mencionou? Eu acho que com certeza. Geralmente, quando tem esses tipos de processo, a criança é analisada. Tem uma análise psicológica, né, que se faz no fórum, que eu não aconselho para nenhuma criança, porque é terrível para elas passarem por isso. Mas é visto se tem algum contato desse pai ou dessa mãe com essa criança e qual é a qualidade desse contato, como é que aquela criança enxerga aquele pai ou aquela mãe que está se ausentando da sua atividade de pai e mãe, né, com seu filho. Então, os psicólogos, né, a equipe técnica do fórum está apta para tirar essas conclusões. Eu acho que no caso de a criança ser ouvida, todo cuidado é pouco, né? Porque é um ambiente diferente, é uma pessoa que ela não conhece, e esse tato até na sua área tem que ser essencial, né? Exatamente. E você sabe que o cuidado, esse escutar também não só da criança, mas escutar esses pais, que muitas vezes a dificuldade que eles têm é de se comunicar. Eles também, muitas vezes, herdaram uma forma distorcida de comunicar as suas emoções e não sabem lidar com isso, não desenvolveram essa habilidade e aí não conseguem, né, reproduzir, repassar isso aos seus filhos. Então, o papel do psicólogo, ele também ajuda a intermediar essa relação, né? Quando, num caso já extremo, onde não há diálogo, quando há uma separação de fato, o psicólogo ele pode atuar nisso
fazer uma mediação, né, desses membros, né, da família, para que eles possam se expressar melhor, expressar suas necessidades, expressar suas emoções, para que evite o máximo de conflito entre eles. Quais são os casos mais comuns que você recebe no seu escritório? Os casos mais comuns nesse tema seria o divórcio de pais por alguma traição, algum motivo muito grave que abalou emocionalmente o casal, e por conta desse motivo é jogado em cima do filho a proibição ou alienação parental daquele pai ou daquela mãe, que faz com que o filho não tenha interesse ou que afaste a possibilidade desse pai e dessa mãe ficar perto do seu filho. Então aí acaba tendo um problema aí de abandono para essa criança. E tudo recai na criança. A mãe faz ou o pai faz, mas no final quem vai sofrer é essa criança, esses filhos desse casal. O pior dos casos é sempre quando tem uma briga entre os dois, que os dois já não se falam mais e às vezes se falam através de um advogado, né? Através de um profissional. Com certeza. E às vezes tem brigas menores que as pessoas acabam se entendendo, tal, para ter aquela nova realidade que é de casais separados, mas tem brigas que parece que as feridas não se fecham. E aquilo vai se perpetuando por muito tempo, até que estamos conversando aqui, até que a pessoa acabe encontrando alguém, ou tenha uma nova família, aquela criança que já não é mais criança, é um adolescente, e que agora essa mãe ou esse pai agora quer dar o convívio, porque também não quer aquela criança o tempo ter outras coisas para fazer, e esse pai não dá atenção. Então, tem vários tipos de acerto, e lá na frente acaba dando uma acertada porque o filho fica maior e vai atrás do pai, ou vice-versa. Então, são vários tipos de histórias, vários tipos de finais também que se dá nesses casos. Esse caso da briga entre o casal, Fabiana, aí tem uma outra questão. Vem os novos parceiros, namorados, de cada um dos dois. É um trauma para a criança. Qual é o momento correto? Existe um momento correto para apresentar o novo namorado a um filho pequeno? Eu acho que antes até de mostrar, né, o novo parceiro para esse filho, a gente precisa primeiro estruturar, né, esse ambiente, né? Então, não adianta querer mostrar um outro parceiro se a relação ainda entre pai e mãe, ela está ainda conflituosa. Então, primeiro trabalhar essa base, né? Reestruturar essa família que passou por um luto, porque afinal de contas, romper um casamento, né, é romper um sonho, né? É o luto de um ideal, de um sonho, daquilo que essa família tinha, que construiu, né? Que construiu como um sonho. E que não se concretizou, em um determinado momento acabou. Então tem que reestruturar essa família, poder reaver o vínculo que, né, muitas vezes sofre muitos danos, né, por conta desses conflitos, separação do pai e da mãe, a criança que ficava se isolando, esses pais que acabam de alguma maneira se utilizando, né, da criança para se comunicar, né, com o outro. Então primeiro precisa estruturar. Estando estruturado, aí sim, eu acho que aí já é um momento, porque a vida continua, né, as relações continuam, e aí também é uma forma de ensinar essa criança que, tendo uma estrutura e se construindo um relacionamento saudável, né, as coisas podem ter continuidade, segmento, até para que não fique um trauma, né, nessa criança que vai lá na frente refletir, que é o que eu vejo muito na clínica com os adultos, as pessoas que têm dificuldade de se relacionar novamente, que têm dificuldade de confiar no outro. Por quê? Porque teve todo esse trauma, né? Recebeu toda essa experiência na vida, né? Na infância, e aí não consegue elaborar, não consegue se ver numa situação segura. Então, o papel dos pais é isso, é refletir nessa criança, ensinar, né? Ensinar as relações seguras, ensinar que você pode confiar no outro, mas desde que você seja um exemplo para isso, né? Então, construindo essa base, aí sim, é o momento de poder abrir, né, esse espaço para a criança. Se eu puder fazer uma parte, eu peguei um caso interessante uma vez, que o pai não estava muito acostumado a cuidar do filho, né? E o casal acabou se separando, e daí o pai tem que fazer as visitas. Então, o que ele estava fazendo? Ele não tinha ainda um relacionamento estável, ele tinha algumas namoradas, ia saindo lá, esses compromissos novos aí, dos novos tempos. Então, toda vez que ele pegava a criança, ele pegava uma namorada dele e ia junto, para ver se ajudava ele a cuidar da criança. Só que ele não tinha uma namorada fixa ainda.
Então, cada dia era uma pessoa diferente. Então, apesar do pai estar tentando viabilizando aquela companhia e tal, a criança ficou entristecida, porque cada dia tinha uma pessoa diferente, ele nunca reconhecia uma pessoa fixa do pai. Então, foi muito complicado, a mãe reclamou bastante e tal, até que o pai percebeu que ele tinha que ir sozinho com a criança, e aí assim foi, acabou se acostumando. Mas ele não tinha ainda, ele não sabia exercer aquela paternidade. Ele não se sentia seguro, né? Não se sentia seguro, né? Tinha até medo. Mas também era pior até, porque trazia uma pessoa estranha, que a criança assustava, né? Todo dia tinha uma pessoa estranha para cuidar dela. Né? Exato, e até porque a criança ela acaba se vinculando, né? Com a experiência, com o tempo. Né? Se ela é bem tratada, ela é bem cuidada, não há como ela não se vincular, não ter, né, uma relação afetiva. E aí fica muito complicado quando o pai ou a mãe tem essa diversidade aí, né, de muitos parceiros, que aí traz essa insegurança para a criança, porque ela vai falar, puxa, então eu vou me vincular. É óbvio que ela não pensa assim, mas, né, vamos tentar trazer esse raciocínio, né? Eu vou me vincular, mas melhor não, porque daqui a pouco eu vou perder de novo, e de novo, e de novo. Então, isso vai retraumatizar, né? Então, a sensação de abandono ela é constante, exatamente. Né? Cada encontro um novo abandono. Aí você volta para aquele estado de abandono, de perda. Então, é muito melhor. Você acha que está suprindo e, na verdade, você não está alimentando. Exatamente. Está piorando mais ainda a situação. Existem casos ainda que o casal afasta a criança dos outros parentes, dos avós, dos tios, o que ainda é mais grave. O que fazer no caso da justiça para que isso seja uma coisa mais leve, mais tranquila, e que todos convivam de uma forma mais harmônica? Olha, na minha área, eu tento fazer as pessoas entrarem em acordo. Porque o litígio familiar é muito pesado e acaba destruindo os vínculos, os poucos vínculos que ainda tem entre as partes. Então, eu tento sempre fazer um acordo. Liga para o advogado, se não der, ou eles mesmos entrarem em contato, porque não é possível. Conviveram tanto tempo juntos e agora não conseguem decidir como é que vai ser as visitas do filho. Mas esses casos mais problemáticos acontecem quando tem alguma traição ou algo sério naquela relação que teve o rompimento, e daí por conta desse problema emocional, acaba se voltando contra a guarda, as visitas, contra os familiares, então é muito complicado. Se o outro genitor está retendo, não está deixando aquele pai, aquela mãe ter acesso à criança, tem que recorrer ao judiciário e pedir uma ordem liminar que o juiz provavelmente vai acabar dando, porque é um direito daquele pai, daquela mãe ver o filho, e daí com uma ordem judicial você vai, se não precisar de oficial de justiça, você vai lá para cumprir a ordem para conseguir ter acesso ao filho. Mas a gente não pode nunca deixar de tentar, porque deixar de tentar é como se praticar um abandono também. Exato. Daniel, a guarda desses filhos pequenos ou, enfim, de uma idade de adolescente, ela fica normalmente com quem? Quais são as características desse pai ou dessa mãe para que ele tenha a guarda da criança? Parte primeiro deles, eles têm que ter... O normal é entrar num acordo e decidir, geralmente, se não tem nenhum litígio entre as partes maior, se fixa a guarda compartilhada, que não é o domicílio compartilhado, é a guarda compartilhada, ou seja, os cuidados e os deveres da criança vão ser divididos entre o pai e a mãe. Não é só pegar na escola, é que onde vai estudar, é onde vai morar, é onde vai frequentar as atividades extras, as pessoas que podem ter contato com ela, então os pais decidem isso. Se não tiver nenhum problema com um pai ou com uma mãe, o juiz, se tiver uma briga, o juiz vai fixar a guarda compartilhada. Só vai se fixar a guarda unilateral se for por escolha das partes. Às vezes eu já peguei casos de o marido é comandante de aviação e a mãe é dona de casa. Então, a guarda acaba ficando com a mãe, porque o pai é internacional, quase não está no Brasil, tal, então acaba ficando lateral. E em alguns casos que o outro não tem condições, tem problemas com alcoolismo, com drogas, de conduta, e daí a guarda é fixada unilateralmente para o outro. Mas normalmente é fixada a guarda compartilhada. Quanto, Fabiana, dessas novidades para essa criança? São duas casas, dois padrastos, madrasta, essa confusão toda. Quanto disso é traumático para uma criança pequena? Tudo vai depender de como o adulto vai conduzir. Eu falo que o sintoma da criança geralmente é uma questão do adulto que não foi bem resolvido. Por isso que o ideal, né, seria o que fosse possível, é que em qualquer questão de falha e dificuldade no relacionamento dos adultos, quando envolve uma criança, que eles já sejam suportados, apoiados desde o início, para que não use a criança como um objeto de troca, né, como um objeto de vingança, né? Eu estou falando objeto, mas enfim, né? Deu para
deu para colocar a situação justamente porque acaba sendo isso, né? Como, eu uso a criança para atingir o outro. Então, se isso não acontece, né? Quer dizer, a coisa vai fluir de uma maneira saudável. Mas, nos casos extremos, realmente pode acontecer, né? Da criança apresentar tanto questões físicas, né, sintomas físicos, quanto psicológicos, na escola, parte de ansiedade, tristeza, isolamento. Então, isso vai só retraumatizando o ponto inicial, que é a separação dos pais, né? Então, não há como falar que ela não vai ser impactada, né? Então, estruturando isso, ela entende, ela vai entender uma nova realidade e ela vai entender, meu pai é meu pai, não importa qual o lugar. A minha mãe é a minha mãe, não importa qual lugar. Eu tenho o suporte dos dois, não importa o lugar. Então, isso precisa estar bem estruturado para que ela não sofra mais danos, né? Não tenha mais danos, e que isso vai implicar na vida adulta dela também. Pode ficar à vontade. Se os pais não forem astutos de lidar com essa situação, a criança, quando começa a ficar mais velha, ela começa a perceber que ela tem duas leis, entendeu? Então ela vai para casa de um para abusar um pouco da lei, que ela tem a liberdade aqui, depois ela vai para casa do outro para também ter a liberdade que ela não tem na outra casa. Como é bom então ela diálogo, começa a ficar esperta, sabe? E muitas vezes ele usa isso para fazer o que ele quer, e o pai às vezes não repreende porque fala, quando ele está comigo eu não vou brigar, eu vou deixar, porque senão ele vai achar que o pai é pior que a mãe, ou vice-versa. Então às vezes o pai vai deixando um pouco mais solto, para não ficar de malvado na história. Isso é muito sério, né? Fica um mais permissivo que o outro. Por isso, né, você vê como o diálogo entre as partes, né, essa conciliação de valores, ideias, daquilo que eles querem para o filho, é tão importante, independente da causa dessa separação, do que causou esse rompimento. Eles tendo esse suporte, eles vão conseguir entender que essa criança, ela está fora dessa dor, desse problema que causou a separação. Então, eles precisam entender que o papel deles é outro em relação à criança. Nesse caso, Fabiana, quando a criança já está um pouco traumatizada, como é que funciona lá no teu consultório? O tratamento é com a criança e com os pais, só com a criança separada? Como é que funciona essa dinâmica para que ele entenda que é uma situação nova que ele precisa lidar? Bom, o atendimento com a criança seria um atendimento especializado com a psicóloga infantil. No meu caso, eu vou atender os pais, eu atendo os adultos, justamente para que eles possam lidar com essa situação, né, da separação, e eu poder minimizar esses danos, né, e qualquer projeção das dificuldades deles na criança. As pessoas se tornam mais maduras, mais sábias depois de passar no seu consultório? Elas conseguem conviver melhor depois dessa visão de fora de um profissional? Com certeza. Eu falo também que quando nós passamos por algum problema, normalmente, quando enfrenta o problema, na dor, né, naquele sintoma agudo, a gente não vai estar raciocinando muito bem, e talvez, né, a nossa consciência, a nossa visão a respeito disso está distorcida. Então, por isso que a gente acaba, às vezes, tomando atitudes, tendo comportamentos não tão adequados. Uma vez que a gente vai para a terapia, a gente auxilia nesse processo de ter outras perspectivas em relação ao problema, e aí eu falo que é como se fosse um feixe de luz, né? A tomada de consciência, esse feixe de luz é um quarto escuro que você ligou uma lâmpada. Não tem mais como dizer que eu não sabia. Então, é esse processo contínuo e constante que faz com que você vá tomando as rédeas, né? Tendo mais, se sentindo mais capaz e fortalecido para tomar decisões mais assertivas, que não comprometam sua qualidade de vida, né? Que você tenha resultados mais satisfatórios. Então, a terapia ela é fundamental para o nosso autoconhecimento, e também para que a gente faça esses ajustes quando passa por situações mais problemáticas. Enfim, é super importante. Não tem como, não dá para falar, deixa de lado. Senão é aquela sujeirinha no tapete que você vai jogando para debaixo do tapete, uma hora você vai tropeçar. Vai ficando cada vez maior. Vai ficando cada vez maior. É gozado. No direito tem uma guarda que chama guarda alternada, né? Então seria uma semana na casa de uma semana na casa do outro. E eu tentei fixar algumas vezes, porque os casais pedem, que preferem dessa forma, e o Ministério Público tem sido contra, porque diz que a criança fica com duas rotinas diferentes e tal.
Há uns tempos atrás eu acabei conseguindo fixar para um casal, só que era alternado de dia, era uma coisa assim absurda, assim. Daí eu cheguei para eles e falei, gente, vocês não vão conseguir cumprir isso. E eles, não, doutor, a gente quer fazer dessa forma. Então a criança ficava na segunda na casa de um, na terça na casa do outro, na quarta do... Eles estão já há 1 ano nessa guarda e tá dando tudo certo. Então você vê, na verdade, eu acho que é a coisa que funciona para aquela família. Se está funcionando para aquela família, quem sou eu para falar que não vai dar certo? E tinha tudo visualmente para não dar certo, mas eles conseguem, nessa confusão deles, se darem bem, eles se dão super bem e a criança se dá bem com os 2 pais, está super bem, sabe? Então, assim, cada família tem o seu contexto próprio. Então, às vezes, uma solução para uma família, às vezes não funciona para outra, mas alguma coisa que é muito estranho para todos, para aquela família funciona. Então, a família é maravilhosa, tudo pode acontecer, né? Porque no caso dos dois se darem bem, fica à vontade. Nos casos dos dois se darem bem, facilita as coisas. Claro, então, é isso. Provavelmente esses dois estão abertos a escutar o outro, né, a ouvir a necessidade do outro e entraram num acordo, numa necessidade comum de atender essa criança. Então, não importa essa rotina que, né, que é o que você falou, parece meio frenética, né? Segunda num lugar, terça em outro, mas se está funcionando, ótimo. Muito melhor do que fixar, não, tem que ser segunda a sexta, enfim, e não funcionar, né? O pai ou a mãe receber essa criança, né, colocar a chupeta eletrônica, né, o celular na mão e falar, pronto, eu estou cuidando. Não é bem assim. E ter a habilidade de ver que a hora que não dá mais certo aquilo, mudar. Exato. Aí vê, ó, não tá dando mais certo, vamos ver se a gente encaixa um jeito diferente e tal. E tudo sem advogado, porque no final os pais acabam se separando, não tem mais diálogo entre eles, coloca os advogados para ficar debatendo coisa deles, entendeu? Coisa simples. E fica te acionando todos os dias porque não consegue decidir se o filho vai no balé em outra cidade ou não, sabe? Umas coisas assim absurdas. Mas é isso, porque nem isso eles conseguem decidir mais, tanta briga, tanto litígio que tem entre eles. Por isso que o psicólogo ele consegue, né, ele fazer essa mediação, né, facilitar esse diálogo entre eles. Eu sempre aconselho o psicólogo lá no meu escritório. E no caso da idade também, a idade é fundamental, né? Cada criança de cada idade tem uma necessidade diferente de atenção, né? Com certeza. Talvez essa rotina alternada, quando for mais velho, talvez não dê muito certo. Um pouco mais complicada. Ele precisa ter o canto dele, uma coisa para estudar mais, tal, ficar mais focado. Privacidade, o adolescente, que precisa do espaço dele, é diferente. E as responsabilidades desse adolescente também são diferentes, né? Que tem que levar em consideração o que ele quer, né? O que ele precisa naquele momento também, né? Daniel, com relação à pensão alimentícia, é sempre um problema, né? Como funciona a pensão alimentícia? Como ela é determinada, valores? É de acordo com o que a pessoa ganha? Quem paga para quem? Sim, a pensão alimentícia é o sustento do filho, né? Tem que ser paga pelos 2 genitores, independente se está com ele na guarda ou não, e geralmente ela é dividida entre os 2. Quando tem uma discrepância muito alta de valores entre um e outro, daí se fixa um valor maior para um que tem mais condições e um valor menor para o outro que tem menos condições. A partir do momento que o juiz fixou um valor, aquela pessoa é obrigada a pagar aquele valor mensalmente. Se ela deixa de pagar, ela está praticando um abandono material na criança, que é uma prática criminosa. Se ela tem dever de prestar alimentos e não prestar, ela está deixando uma criança desassistida. Isso não pode ser admitido. A pessoa que recebe essa pensão, ela precisa prestar contas para essa que está pagando ou não necessariamente? Não, ela quando pediu, ela já disse o porquê que ela precisava daquele valor, já foi explicado, e não tem que se prestar contas. Aquilo é necessário, é aquele valor mesmo. Quais são os casos mais complicados que você recebe no teu escritório? O que é mais difícil de lidar com essa questão familiar, que tem várias questões, inclusive psicológicas, que devem ser levadas em consideração, mas tem que se seguir a lei, né? No direito de família, o mais complicado é quando geralmente tem traição, tanto traição mesmo de homem e mulher, como traição financeira, essas coisas, esconder, ocultação de patrimônio, que daí um perde a confiança no outro. Só que como eles vão tirar o vínculo um do outro com o divórcio, eles mantêm o vínculo na guarda. E daí eles vão jogar na ação de guarda todas as suas raivas, frustrações, mágoas, para impedir o outro de ver, porque não tem onde ele pegar, entendeu? Vai pegar no filho. E daí, para nós do direito de família, costumamos dizer que a ação de guarda é uma das piores ações do direito de família. Que lá que vai se apresentar as vísceras do processo, entendeu? Lá o advogado vai fundo para poder impedir o outro de ver a criança. E é terrível. É hora de lavar a roupa suja. E é terrível porque eu às vezes me vejo nessas brigas e eu tenho vontade de pegar advogado pelo cômodo e falar, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, vai acabar com essa família. Mas não tem jeito, porque as pessoas estão
numa ânsia, né, de ver vingança e tal, que acaba atrapalhando tudo. E não sabe o que vai gerar aquilo pro resto da vida da sua família. Vai causar um problema enorme, vai precisar de anos de psicologia aí para ajudar aquela criança, aquela mãe, aquele pai. Sai do seu escritório e vai para o seu consultório. Sim. Direto. E acho que é até importante também ressaltar, quando fala, né, sobre a pensão, né, os alimentos, isso não é uma nutrição emocional, porque às vezes, né, só pensa, não, eu estou pagando a pensão e está tudo certo, né, mas não está exercendo a parentalidade, né, a habilidade parental emocional para essa criança. Então, acho que deve acontecer muito isso. Não, eu estou pagando, está tudo certo comigo, né, não devo mais nada, mas tá. E a criança, né? Então, e a convivência e a convivência. Então, às vezes paga 2 salários mínimos e olha, não estou minimizando valores, é muito alto também, às vezes, para algumas pessoas e tal. Só que a criança tem necessidade de 10 salários mínimos, entendeu? Paga 2 e ainda fica com medo da mãe que está administrando dinheiro, ou o pai está gastando dinheiro com ela, entendeu? Só que a escola da criança é 4, 5 salários mínimos, entendeu? Só que o medo do outro tá usufruindo do seu dinheiro é muito grande, então não quer dar dinheiro, valor em dinheiro, só quer pagar direto as questões. São várias coisas. E tem o contrário também, né? Aquele que dá muito, né? Olhando para os olhos, né? A questão financeira, não, tá suprindo, tá tudo bem, mas aí tá faltando esse suporte emocional. Ele tenta compensar, né, essa falta de convívio, que é mais importante até do que o próprio dinheiro. E aí o vazio se instala da mesma forma. As pessoas não entendem que é uma coisa só. É a atenção, é o carinho, é o dinheiro, tudo se complementa para aquilo que é o mais importante, que é o crescimento daquela criança. Quando a gente está junto, a gente quer isso. Só quando a gente se separa, eu acho que a visão fica meio turva. Esquece. Fica a briga na frente e você acaba esquecendo aquilo que é a essência, que é os seus filhos, é você estar bem, é a sua família se desenvolver, ter um bom emprego, estudar uma boa escola, ter bons amigos. E as pessoas esquecem isso. E daí fica só as brigas lá. Fabiana, nesse caso que ele mencionou das brigas entre o casal, que às vezes são mais quentes, né, do que deveriam, como preservar essa criança, colocar de repente na casa de uma avó para que ela não conviva com aquelas brigas constantes, como preservá-la para que ela não sofra essas consequências, ela não deve nem ver? É um pouco complicado a gente entrar com esse pedido de tirar a criança do ambiente. Dependendo do caso, sim, né? Se é um ambiente muito hostil, isso vai causar traumas terríveis numa criança, ela não pode estar num ambiente sofrendo esse tipo de situação. Mas sim, às vezes você tem algumas manobras, né? Aproveitar o momento de colégio, enfim, e tentar trazer esses adultos, né? Esses pais, para fazer essa conciliação, para fazer essa mediação em relação à criança. Não é você tentar, vamos reaver o casamento, né? Vamos reatar o casamento, mas é entender qual é o papel deles em relação aos cuidados dessa criança. Você falou um pouquinho agora há pouco sobre as consequências de tudo isso para a cabeça dessa criança quando ela se torna um adolescente, que é uma fase complicada. A adolescência tem a questão dos hormônios, eles ficam às vezes revoltados. Quais são as principais consequências de se conviver com brigas constantes dentro de casa? Vai afetar diretamente nas relações interpessoais deles mesmos, né? Então, a falta de confiança, ou então acaba na vida adulta ficando disponível a relacionamentos indisponíveis, né? Então, a gente vai vendo, assim, uma repetição, às vezes, de um comportamento que está distorcido, inadequado, né? Não consegue ter uma relação estável, não consegue confiar no outro, ou traumatiza tanto que prefere, não, eu não vou me relacionar com ninguém, não consegue formar vínculos. Então, tem uma série de comportamentos que a gente vai observando, né, na adolescência, na vida adulta, que quando você vai investigar, né, você começa a olhar a dinâmica familiar, você vai entendendo o porquê que essas pessoas estão assim. Elas repetem o que elas viram na infância, na fase Exatamente, e isso contribui para aumentar as taxas de depressão, né, ansiedade, que são quadros que cada vez mais, né, a gente vê na nossa sociedade, em termos mundiais, o alto nível de depressão, né, que a gente encontra aí. Daniel, que dicas você daria para esses casais que não sabem bem como proceder, como começar um processo de separação, de guarda, de pensão? Eu acho que tudo é conversa. É importante eles entenderem e verem que eles estão nessa situação de quase término e tentar fazer dali para frente a melhor escolha possível, pensando sempre na prole, né, nos filhos, porque eles são os mais importantes. A gente continua e já cresceu, já está grande,
Agora, a gente precisa ter um cuidado especial, uma visão especial com eles. Tem que ser um advogado especialista em questão de família. Eu aconselho que é melhor. Que é o Eu ideal. acho melhor que você tenha alguém que oriente bem você e que sempre comente em manter os vínculos. Porque se o advogado falar que você não tem que manter os vínculos, é porque não está preocupado com Tá a sua fazendo vida errado. depois. Procura outro profissional. Tem algo errado aí, né? Precisa manter. Só briga pela briga não vale a pena. E quando você fala isso, né, de cuidar da prole, né, de cuidar desses filhos, esse cuidado dos filhos parte do cuidado, né, do adulto, apesar de, né, nós somos adultos. Mas aí tem que lembrar o seguinte, essa criança, independente de que condição, ela não pediu para estar aqui, né? Nós somos responsáveis por essa criança estar aqui, enfim. Então, eu preciso entender que ela não tem... Se já está difícil para mim, imagina a criança. Ela não tem a capacidade nem a maturidade para entender, né, a dinâmica de uma separação. Então, a gente tem que ter esse olhar. Tá difícil para mim? Tá, mas o quanto que eu tenho que proteger essa criança, que obviamente, né, ela vai ser afetada de alguma forma, mas eu tenho que minimizar esses danos. Doutora Fabiana trouxe uma coisa interessante, uma terapia para ex-casal. Tem terapia de casal, mas deve ter terapia de ex-casal para ver como é que eles ficam depois. Conciliar Eu nem sabia que essa existia dinâmica. isso, mas é super interessante mesmo. E aí entra-se num acordo, né? Um acordo, Pelo menos depois sem se guerra, sem separaram brigas. para lidar com... E olha, não é futuro só dos filhos. esse casal, mas também para essas futuras relações. Quando você me pergunta, né, que se apresentam ou não, eu costumo falar, gente, olha só, né, vai começar um outro relacionamento, porque às vezes também tem o caso da pessoa que é solteira e vai se relacionar com alguém que já foi separado e tem filhos e tal. E aí eu falo, olha, é um combo. Né? Você está se aproximando de alguém, você vai querer se vincular com alguém que já tem uma estrutura. É algo que você não vai negociar, né? É algo que você não pode pedir. Não dá para separar uma coisa. Ou eu ou seu filho, algo desse tipo, que isso acontece também. Então, tudo isso, né? Como a terapia ela vai ajudar a clarear, né? A entender, gente, isso é um outro tipo de relação, é uma outra estrutura familiar e a pessoa tem que estar madura e consciente daquilo que ela vai enxergar ali na frente, né? Para não se frustrar. Né? Exatamente. Fabiana, para a gente finalizar, que dicas você daria para esse pessoal que está nos assistindo nesse momento, que está ainda com essas dúvidas, com os futuros relacionamentos, com as ex, com os ex? Bom, o que eu falo sempre tem que se cuidar, vai buscar terapia sempre que possível, o autoconhecimento, e quando a gente está enfrentando qualquer tipo de problema, onde você perceba que a qualidade de vida está comprometida, não só a sua, mas nas suas relações, busque ajuda, não deixe a corda arrebentar, não. Doutora Fabiana, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada, eu que agradeço. Doutor Daniel, igualmente, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter estado aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Uhum.